I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? I wondered sometime when I first read the Bible, why did God let Abraham, that great man, ever stand there and say that Sarah wasn't his wife? Eu antigamente me perguntava, quando eu antes lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, este grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era a sua esposa? And how did he let him stand there and lie about that? And the things that he did? And then how did he ever let Abraham leave the promised land where he told him not to leave? E como que ele o deixou ficar ali e mentir acerca disto? E as coisas que ele fez? E então, como que ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair? Any Jew that leaves the promised land is backslid, because God gave that to him and promised him to stay there, see? And they left it. Qualquer judeu que sai da terra prometida se tem apostatado, porque Deus deu esta a eles e os comprometeu a ficarem ali. Veja, e eles saíram dela. So he went down into Gerar, but if it hadn't been for that, deste modo ele desceu até Gerar, mas se não tivesse sido por isso, and then Amalek, that king down there in the Philistine country, fell in love with Sarah and was going to marry her, and was a good man, a righteous man. E então Abimeleque, esse rei ali embaixo no país filisteu, apaixonou-se por Sara e ia se casar com ela. E era um homem bom, um homem justo. And after he probably, this sounds ridiculous, but to make it so real to you. E depois que ele provavelmente, isto soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, after he had his evening bath and put on his pajamas and said his prayers and went to bed, the Lord appeared to him and said, "You're just as good as a dead man." And the man had done nothing. See? Depois que ele tomou o seu banho noturno e vestiu o seu pijama e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse: "Tu já és praticamente um homem morto." E o homem não havia feito nada. Está vendo? He was absolutely deceived by both Abraham and Sarah. That's right. Ele foi absolutamente enganado por ambos Abraão e Sara. Isso mesmo. He said, "You've got another man's wife." See? Ele disse: "Tu tomaste a mulher de um outro homem." Veja. And I won't hear your prayers. No matter how much you pray, you're as good as dead. But that man is my prophet. See? Eu não ouvirei as tuas orações, não importa o quanto tu ores. Tu estás praticamente morto. Porém, esse homem é meu profeta. Está vendo? It's hard to understand that. But if it wasn't that, we wouldn't know what grace was. Veja, é difícil entender isso, veja. Porém, se assim não fosse, não saberíamos o que era a graça. Why did he go and marry Hagar after having a lovely wife like Sarah? Porque ele foi e se casou com Agar depois de ter uma esposa encantadora como Sara? And he didn't want to do it.
See? But Sarah told him, and then the Lord told him, you listen to what Sarah told you. E ele não queria fazer. Veja, mas Sara lhe pediu. E então o Senhor lhe disse, ouve ao que Sara te disse. Why? There had to be an Ishmael that the bondswoman and her child would not be heir with the free woman and her child. Por quê? Tinha de haver um Ismael, porque a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. See what I mean? Vê o que eu quero dizer? All these things are types. Todas estas coisas são tipos. Why did that prophet have to marry a prostitute and with these children, have 2 children by her as a sign? Por que aquele profeta teve de se casar com uma prostituta e ter, com estes filhos, ter 2 filhos por meio dela, como um sinal? Why did one lay on his right side for 340 days and then lay so many days on the other side like that as a sign? Porque um se pôs ao seu lado direito por 340 dias, e então se pôs tantos dias assim do outro lado, como um sinal. One stripped his clothes and walked before Israel. Um se despiu de suas roupas e andou diante de Israel. And all those things, it was types and shadows, see? And we have to have those things to fill in. E agora, todas essas coisas foram tipos e sombras, veja. E nós temos de ter essas coisas para completar. And many times things happen to us that we wonder why it is. It's God for showing us something. E muitas vezes nos acontecem coisas que nós nos perguntamos por que é assim. É Deus nos mostrando algo de antemão. As a little boy, and you know my life story, I always believed since I can first remember. Agora, quando menininho, e vocês conhecem a história da minha vida, eu sempre criei, desde que eu consigo me lembrar, primeiro. One of the first things that I remember, now this, you might tell me something yesterday and I'd forget it, but today. Uma das primeiras coisas que eu me lembro, agora pode que você me dissesse algo ontem, e eu esquecesse isto por hoje. But there's some things back that happened in our young days, many of us are that way, that we always remember. Porém, há algumas coisas no passado que aconteceram em nossos dias de juventude. Muitos de nós somos assim, de que sempre nos lembramos. And this sounds almost ridiculous to say this, but I remember when I was crawling, with a long dress on. E isto soa quase ridículo dizer isto. Porém, eu me lembro de quando eu estava engatinhando, vestido com um longo vestido. Little babies, some of you people my age would remember that babies used to wear real long dresses. Os bebezinhos, agora, alguns de vocês, gente de minha idade, lembram-se disso. Os bebês costumavam usar vestidos bem longos. And I remember crawling and dipping snow off of my uncle's feet and eating them when he come in and was standing by the fireplace. E eu me lembro de engatinhar e tirar neve dos pés do meu tio e comer, quando ele entrou e ficou de pé perto da lareira. And then the next thing I remember taking place in my life was a vision, the first one I ever had, and told me I would live a big portion of my life near a city called New Albany. E então a próxima coisa que eu me lembro de ter ocorrido em minha vida foi uma visão, a primeira que eu tivera, e que me disse que eu viveria uma grande porção da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany. I was a little mountain baby up there, not even a doctor when I was born. E eu era um bebezinho da montanha ali em cima, sem sequer um médico quando eu nasci. And I've lived here around 50 years right here. A vision. Você sabe, eu tenho vivido aqui por volta de 50 anos, bem aqui, uma visão. And then how I always knew there was God somewhere. E então, como eu sempre soube que havia um Deus em algum lugar. And as a little boy, he spoke to me, never to smoke or drink or defile my body. That's running immorally with women and things. E quando menininho, ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. I always had a dread of it, and was a young man. Eu sempre tive medo disto, e era um jovem. And then I was out hunting one time, which seems to be a second nature to me, to love to hunt. E então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. And I was out hunting with a boy, Jim Poole,
lovely kid. I think his boy comes to church here, little Jim, and fine family of people. E eu estava fora, caçando com um menino, Jim Pools, um mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui à igreja, o pequeno Jim. E uma família de gente distinta. I know the Pools. Jimmy and I slept together, lived together since we were little boys in school. Eu conheço os Poole. Jimmy e eu dormíamos juntos e vivíamos juntos desde que éramos menininhos na escola. We're about 6 months apart in age. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. And Jimmy let his gun go off and shot me through both legs, real close to me, the shotgun. E Jimmy deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. I was taken to the hospital, and there, laying there, dying, no penicillin or nothing in those days. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. And they had a rubber sheet under me, and I know that night they was going to operate the next morning. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. They just took and cleaned off the wound, and big pieces of flesh blowed up, and they take scissors and cut it off, and I had to hold a man's hand. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de um homem. And they had Frankie Ike, he just recently committed suicide. E eles mandaram Frank Ike. Ele, bem recentemente, se suicidou. And they had to pry my hands loose from his wrist when they got through. E eles tiveram de segurar, arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. I screamed and cried and holding on to it like that, and then cutting that part of the leg off. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora essa parte da perna. I was 14 years old, just a boy. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. And that night, I tried to go to sleep, and I woke up, something splashed. E naquela noite tentei pegar no sono e eu acordei. Alguma coisa esguichava. And here was blood, nearly half a gallon, I guess, had come from them veins. E aqui estava sangue, quase meio galão. Eu imagino, tinha vindo daquelas veias. And they taken an X-ray, and they said the shot was laying so close to that artery on either side that just a little scratch would cut it right in two, and I started bleeding. E eles tinham tirado o raio-x e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria em ambos os lados que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas. E eu começaria a sangrar. Well, I thought, this is the end of me. Bem, pensei, este é o meu fim. And I put my hands down like this and raised it up, blood running down my hands. It was my own blood I was laying in. Eu abaixei as minhas mãos assim e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. I rang the bell, the nurse came, and she just soaked it up with towel because there's nothing they could do. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio, e ela apenas absorveu isso com a toalha porque não havia nada que eles pudessem fazer. And the next morning, under those weakening conditions, they didn't give the blood transfusion in them days, so they operated on me. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. And they gave me ether. E eles me deram éter. And when the old ether, I guess you remember, it's the old anesthetic. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era o antigo anestético. And under that ether, when I came out, I was coming out of the ether after 8 hours. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. They had to give me so much they thought I wouldn't wake up. They couldn't get me awake. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. I remember Mrs. Roeder stood by me out there in the hospital. I'll never forget that woman. No matter whatever happens, I can never forget her. Eu me recordo de que a senhora Holder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher.
Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. She's just a young woman, and her husband was superintendent down here at the car works. Ela era apenas uma jovem mulher, então seu marido era o superintendente aqui embaixo na fábrica de carros. And I remember she standing by me, her and Mrs. Stewart. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. And they was the one actually that paid my hospital bill. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta do hospital. We didn't even have food to eat in the house, so how could we pay a hospital bill of hundreds of dollars? Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital centenas de dólares? But she, through her church society and the Ku Klux Klan, paid the hospital bill for me. Masons. Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, pagou a conta do hospital para mim. Maçons. I can never forget them. No matter what they do or what, there's something that stays with me. See, what they did for me. Jamais posso esquecê-los, vê? Não importa o que eles façam, ou o que eu ainda... Há algo, e isso permanece comigo, veja, o que eles fizeram por mim. And they paid the bill to Dr. Reeder. E eles pagaram a conta ao Dr. Reeder. He's still living. Lives here in Port Fulton. Could tell you the story. Ele ainda está vivo. Vive aqui em Port Fulton. Poderá lhes contar a história. When I come out from under that ether, there's something happened to me there. I've always believed it to be a vision. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão. Because I was so weak, they thought I was dying. Porque eu estava tão fraco, eles pensaram que eu estava morrendo. She was crying. When I opened my eyes to look, I could hear her talking. And then I went back to sleep and woke up 2 or 3 times. Ela estava chorando. Quando abri os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. And then I had a vision then. E então eu tive uma visão naquele momento. And then I had about 7 months later, I had to go and have shotgun wads and greasy hunting clothes taken out of my legs. The doctor didn't get it. E então eu tive, por volta de 7 meses mais tarde, eu tive de ir mandar tirar de minhas pernas buchas de espingarda de caça e roupas de caça cheias de gordura. O médico não tirou. And so I had blood poison, both legs are swelled up and doubled back under me, and they won't take both legs off at my hips. E então eu tive intoxicação sanguínea, ambas as pernas haviam inchado e se tornado dobrar de tamanho debaixo de mim. E eles quiseram tirar ambas as pernas até os meus quadris. And I said, no, just come higher and take it off up here. I just couldn't stand it, see? E eu disse, não, apenas venham mais para cima e tirem isto aqui em cima. Eu simplesmente não podia suportar. Veja. And so finally, Dr. Reeder and Dr. Pirtle from Louisville performed the operation and cut down in there and taken it out. And today I got wonderful legs by the grace of God. E então, finalmente, o Dr. Reeder e o Dr. Pirtle de Louisville realizaram a operação e cortaram ali dentro e extraíram. E hoje eu tenho excelentes pernas, pela graça de Deus. But under the last vision that I had, Porém, a última visão que eu tive, the first vision when I come to, and then I went into this trance, and I thought I was in hell. Just as plain. a primeira visão, quando eu voltei a mim, e então eu entrei nesse transe, e eu pensei que eu estivesse no inferno, simplesmente tão clara. All right. Somebody lay your hands on her, and she's probably get her to the air. Everyone who's standing there, lay your hands on her. Está bem. Alguém impõe as mãos sobre ela e ela provavelmente se levarem-na até o ar. Agora, quem quer que esteja aí de pé, impõe as mãos sobre ela. Let's pray. Oremos. Dear Lord Jesus, may our sister who is sick this morning and she's fainted in the room, may thy grace and strength and power, there's hands laid upon her now representing you. Querido Senhor Jesus, que a nossa irmã que sente-se mal nesta manhã e ela desmaiou no recinto, que a tua graça e força e poder possam
Há mãos impostas sobre ela agora, te representando. And the scripture has said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. E a Escritura diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. And now may our sister come out of this sickness and be made well for the glory of God. In the name of Jesus Christ, we ask it and commit her to you. Amen. E agora, que a nossa irmã possa recuperar-se deste mal-estar e ficar boa para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e a encomendamos a Ti. Amém. Now, get her to the air. It's awful stuffy. I can feel it here real bad. Agora, levem-na até o ar. Está terrivelmente abafado. Eu posso sentir isso aqui, muito mal. It's this fainty feeling here on the platform. I felt it 4 or 5 times here. É realmente uma sensação de desmaio aqui na plataforma. Eu senti isso 4 ou 5 vezes aqui. If as soon as she gets feeling a little better, well, get her to where she can get to the air. That's good. Se houver, assim que ela se sentir um pouquinho melhor, ora, levem-na aonde ela possa chegar até o ar. Isso é bom. See, it's just so awful stuffy, you know. Veja, está simplesmente abafadíssimo, sabe? Human beings create, each one of us, so many square feet of just a sickness. Os seres humanos criam, cada um de nós, tantos pés quadrados de meras enfermidades. Somebody has some water there or something to put on the sister. Se vocês alguém tiver um pouco d'água aí, ou algo para colocar na irmã. She's through all right now. All right. Ela há de bem agora, está vendo? Muito bem. Yeah, maybe if you could open up the doors, maybe, or give just a little bit of air as much as we possibly can in some way, see. Sim, talvez seu irmão pudesse abrir bem as portas, talvez, ou desse só um pouquinho de ar, o tanto quanto pudermos, de alguma maneira. Veja. Now, in this time, as I had this vision, and thinking that I had passed from this life into torment. Agora, neste tempo, quando eu tive esta visão, e pensando que eu tinha passado desta vida para o tormento. And 7 months later, here at the Clark County Memorial Hospital, I had the second operation. E 7 meses mais tarde, aqui no Hospital Memorial do Condado de Clark, eu tive a segunda operação. And at that time, when I come out, I thought I was standing out in the west. I had another vision. E nessa ocasião, quando eu saí, pensei que eu me encontrasse lá no oeste. Eu tive uma outra visão. And there was a great golden cross in the skies, and the glory of the Lord flowing off of that cross. E havia uma grande cruz dourada nos céus, e a glória do Senhor fluindo dessa cruz. And I stood with my hands out like this, and that glory was falling into my chest. E eu estava assim, com as minhas mãos estendidas, e essa glória estava caindo dentro do meu peito. And the vision left me. My father was sitting there looking at me when the vision came. E a visão me deixou. Meu pai estava sentado ali, olhando para mim, quando a visão veio. I've always felt, all people who know me all these years knows I've always wanted to go west. You know how it is. It's always been something to the west. Eu sempre tenho sentido, todas as pessoas que me conhecem todos estes anos, sabem que eu sempre tenho desejado ir para o oeste. Vocês sabem como é. Sempre tem sido algo com o oeste. But because an astronomer told me one time the same thing, that I should go west, the stars when they cross their cycles and so forth, I was born under that sign, and I'd never be a success in the east, I'd have to go west. Mas porque uma astrônoma me disse uma vez a mesma coisa, que eu deveria ir em direção oeste, as estrelas, quando elas cruzam suas órbitas e assim por diante, eu nasci sob esse sinal, e eu jamais seria bem-sucedido no leste. Eu teria de ir para o oeste. And last year I took off west to fulfill what a lifetime's desire has been, see, to do it. E no ano passado eu parti para o oeste para cumprir o que tem sido um desejo de toda a vida, para realizá-lo. While I'm there, it's the most ridiculous thing, sitting out there in the desert, paying $110 a month rent, and here's a house sitting up here, a parsonage furnished to me. See? Porque eu estou ali? É a coisa mais ridícula, situado lá no deserto, pagando $110 por mês de aluguel,
E aqui está uma casa acomodada aqui em cima, uma casa pastoral, mobiliada para mim. Veja. But it's following the Lord. See, that's all I know to do. Porém, é seguir ao Senhor, veja. É tudo que sei fazer. And you know the visions and what has taken place out there. E vocês conhecem as visões e o que tem ocorrido lá. Now in this, I want to say to now, if our sister feels a little weak, Brother Roy, and she want to get her out somewhere, set her in a room over here where she get more air or something, and that's perfectly all right, because I feel that she'll be all right. See, it's okay. Agora, nisto eu desejo dizer para... Agora, se nossa irmã se sente um pouco fraca, irmão Roy, e ela gostaria de... quiser levá-la para fora em algum lugar e colocá-la num lugar aqui, onde ela receba mais ar ou algo assim, e está perfeitamente bem assim, porque eu sinto que ela ficará bem agora. Veja, está bem. She just fainted, sick. Ela está com sensação de desmaio, indisposta. And I tell you, if you want to bring her over here where the air, raise these windows, Brother Roy, and the sister wants to come through, that'll be fine. E então eu lhe digo, se o irmão quiser trazê-la bem aqui onde o ar... Levante estas janelas, irmão Roy. E se a irmã quiser passar, está bem. See if she wants to come over here with this. Don't fear that. Veja, se ela quiser vir aqui, bem. Simplesmente não hesite nisso. I want to lay hands on her when she passes by. Eu quero impor as mãos sobre ela quando ela passar por aqui. Y'all excuse me just a minute, and God forgive me. That's right. Vocês me deem licença só por um minuto. E Deus me perdoe por isso. Isso mesmo, irmão. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. See they? Hallelujah. Oh, we're marching